Te enganaram sobre como ficar rico. Falaram para cortar o cafezinho, para poupar 100, 200, 300 reais por mês, para investir por 40 anos e aguardar a magia acontecer. Mas não foi assim que eu enriqueci, não foi assim que outros educadores financeiros enriqueceram e não foi assim que nenhum dos meus 5 mil clientes, que possuem um patrimônio médio de 1 milhão de reais cada, porque a gente cuida de 5 bilhões aqui no Clube do Valor, enriqueceram. Eu fiz algumas contas e quero te provar matematicamente que economizar dinheiro, poupar um pouquinho, é a maneira mais lenta de morrer pobre, que existe uma regra matemática, regra do 0,8%, que os milionários usam, que eu uso e que não tem nada a ver sobre economizar. Então, se você quer conquistar sua liberdade financeira, se você quer construir riqueza ou acelerar a construção da sua, presta muita atenção nesse vídeo. Porque antes de qualquer coisa, eu preciso falar sobre como ficar rico. É o desejo de todo mundo aqui e se tu por acaso pensa que eu não quero ficar rico, só quero ter uma vida tranquila. Toma cuidado, porque tem uma frase do Naval que diz o seguinte: se você desprezar secretamente a riqueza, ela o iludirá. E você, consequentemente, nunca vai construir riqueza. Mas partindo do pressuposto que você quer sim formar um patrimônio grande, viver uma vida bem vivida e desfrutar de todos os benefícios disso, eu preciso te mostrar qual é a fórmula simples que faz com que as pessoas enriqueçam, uma fórmula que eu vi pela primeira vez no blog Safal Nifeshak, uns 10 anos atrás, que é essa fórmula aí que está na tela. E que eu vou traduzir ela aqui para vocês. Que, aliás, eu vou desenhar para você. Então, a gente tem aqui de um lado a sua renda, tudo que você ganha. Do lado aqui da renda tem os gastos, tudo que sai da sua conta e a diferença entre um e outro, ou seja, sua renda menos os seus gastos, é o que a gente chama de economia, é o que sobra. E a ideia do enriquecimento é você pegar as suas economias e, com disciplina, pegar aí parte delas e investir. Comprar ativos, ações, fundos imobiliários, enfim, fazer investimentos que vão fazer o seu patrimônio aumentar ao longo do tempo. E quanto melhor você investir, mais exponencial o seu patrimônio vai crescer. Então a fórmula é essa. Agora, onde é que começam as interpretações erradas? Onde é que começa a cagar? A principal delas é pensar que o grande segredo está aqui. O grande segredo está em economizar um pouquinho mais, tá? Em cruzar a cidade para economizar 15 reais no quilo de filé mignon, tá? Em pegar uma fila gigantesca no supermercado para que você consiga poupar 50 reais na compra do mês. Tá em você colocar uma porrada de tempo, energia, esforço e até estudo em encontrar formas de economizar um pouquinho mais. E acreditar que com isso você vai ter disciplina, motivação, vai dar tudo certo na sua vida para que por 40 anos você veja o seu patrimônio se compor e lá na frente fique muito, mas muito rico. E óbvio que enquanto essa orientação, ela te ajuda a não ser um endividado, a não viver um degrau acima das suas possibilidades e que sim, ela tenha valor, ela não vai te fazer ficar rico, ela não vai te levar para a liberdade financeira. Engraçado falar isso, né? Porque um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui para este canal, cerca de 9 anos atrás, era esse aqui. 17 dicas de como juntar dinheiro rápido mesmo ganhando pouco. Falava, né, para cortar o cafezinho, para economizar na hora de cortar o cabelo. Bom, só que o fato é que seguir esse caminho de prezar muito pela economia não vai te levar muito longe. Quer um exemplo disso? Então dá uma olhada só nessa calculadora de construção patrimonial que a gente criou aqui no Clube do Valor, tá? Vamos supor que você tenha a meta de bater 1 milhão de reais, beleza? 1 milhão de reais e está começando lá, sei lá, com 10 mil reais guardados e vai fazer aportes de 300 reais por mês ali, procurando o melhor filé mignon, economizando um pouquinho ali na hora de comprar no supermercado e por aí vai. Por conta disso, você pensa que vai crescer acima da inflação, uns 3% ao ano seus aportes e você vai investir extremamente bem. A uma taxa de 22% ao ano. Warren Buffett, 22% ao ano acima da inflação. O que acontece aqui nos próximos 10 anos? Você não chega muito longe. Você acumula cerca de 230 mil reais, vivendo 10 anos ali, poupando um pouquinho todos os meses. Só que tem um detalhe aqui. Botei aqui a taxa do Warren Buffett. Se a gente colocar aqui uma taxa de retorno acima da inflação, coerente, que eu acredito que um bom investidor vai conseguir no longo prazo, que é de 6% ao ano, vamos botar o cenário 1 aqui, 6% ao ano, cenário 2, 4% ao ano, descontado taxas, descontado inflação, descontado tudo. Então o que acontece?
você chega em 74 mil reais a dinheiro de hoje em 10 anos. É muito, mas muito pouco. Mas talvez você pense, Ramiro, a beleza aqui é a composição, a beleza aqui desse gráfico é o fator tempo, então a gente tem que otimizar o tempo, a gente tem que seguir o plano com muita disciplina. Verdade. Vamos aqui fazer alguns cálculos em relação ao tempo. Vamos falar que você poupa por 30 anos. Nesse caso aqui, você ainda assim acumula apenas 484 mil reais a dinheiro de hoje. E você demoraria cerca de 43 anos para chegar lá com uma taxa de retorno média de 5 ao ano. Detalhe, antes que alguém comente, isso é menos que a gente é poupança. Detalhe, acima da inflação líquida de custos. Isso que eu estou te mostrando aqui são fatos, não é uma opinião minha. É fato. Esse caminho demora pra caramba. E aí você pode assumir um caminho de se autorresponsabilizar e buscar um caminho melhor, ou você pode assumir o caminho de se vitimizar e agir como vítima, como um bebê chorão. Parece meio duro falar isso, mas eu fiz essas contas aqui no meu Instagram esses tempos. E aí o camarada lá me comenta: parabéns por fazer um vídeo que desanima as pessoas a investirem. Então, fique bem claro aqui, tá? O meu papel não é ser animador de torcida. Meu papel não é ser querido, meu papel é falar a real, dormir com a consciência tranquila. Eu respondi, né, seguidor, que olha, se quiser na próxima, então eu vou mentir, vou seguir a linha dos educadores financeiros dizendo que com 100 reais por mês você muda de vida e por aí vai. É óbvio que eu não vou fazer isso, estava sendo irônico. Mas o ponto é que isso aqui são fatos. Beleza, Ramiro, temos um fato. E agora, qual que é o caminho? É claro, num primeiro momento, fazer esse trabalho aqui de economia. Pior do que isso aqui que eu mostrei é você estar num cenário em que você gasta mais do que sua renda, em que não tem economia, não tem nada, não tem dinheiro para investir, em que, enfim, acaba todo o desenho que a gente fez aqui. Beleza, mas considerando que você fez esse dever de casa, que você organizou a casa, está vendo abaixo das suas possibilidades, o que você faz com essa economia? Você usa esse dinheiro para se tornar um profissional melhor, para aumentar a sua renda. Ou seja, esse dinheiro aqui não vai para a liberdade financeira, ele vai para um autodesenvolvimento. Por quê? Porque mesmo que você não saiba, hoje você tem uma dívida da ignorância. Como assim, amigo? Eu ouvi de um podcast do Alex Hormozi, ele falando algo mais ou menos assim: olha, se você deseja fazer R$1 milhão de renda por ano e faz hoje 100 mil reais de renda por ano, o custo de como não saber chegar nos 1 milhão por ano é de 900 mil reais. Essa é a dívida da sua ignorância. Eu sei que pode parecer um absurdo eu falar isso daqui, vem sempre os vitimistas falarem que isso aqui não se adequa para a maioria da população, mas o fato é que aumentar a renda no Brasil é algo plenamente possível. Óbvio que não é fácil, óbvio que não é de um dia para o outro, mas é plenamente possível. Eu falo isso não só por conta do meu caso, que aumentei aí em centenas de vezes a minha renda nos últimos 10 anos empreendendo, mas também olhando para várias pessoas aqui no Clube do Valor que hoje ganham 3, 4, 5, 10 vezes o que ganhavam quando entraram aqui. Falo isso vendo que vários sócios aqui são milionários. Então existe sim essa dívida da ignorância que você tem que aprender a quitar. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como fazer essa curva aqui de aumentar a sua renda e ter muito mais dinheiro para investir e poder, inclusive, né, nessa jornada, aumentar o seu padrão de vida e ainda assim sobrar muito mais. Para isso tem uma fórmula chamada de fórmula do 0,8%, que eu já vou explicar, mas antes você tem que entender um conceito básico, o conceito de que ganhar dinheiro é sobre gerar mais valor para mais pessoas. Simples assim. Então, quanto mais valor você gerar para mais pessoas, mais você vai ganhar. Primeiro, o que é gerar valor? Gerar valor é resolver problemas. É conseguir com a tua capacidade técnica, com as suas habilidades, com o teu conhecimento, com o teu trabalho, com a tua capacidade de liderar equipes, conseguir de forma ativa resolver problemas. Quanto maior o problema você resolver no seu trabalho e quanto mais pessoas são impactadas com esse problema, mais dinheiro você vai ganhar. Se você pensar aí no seu ciclo de amigos, família, etc., os mais ricos são aqueles que conseguiram resolver problemas maiores para mais pessoas. Eventualmente, aquele médico cirurgião que está todo dia salvando vidas na mesa de cirurgia. É o cara que tem uma empresa que impacta muitas pessoas, sei lá, tem uma rede de restaurantes na sua cidade muito movimentado. É o executivo de uma empresa que está num cargo-chave, que toma decisões-chave, que impacta a vida de muitas pessoas. Enfim, é algo nessa linha com toda certeza. É óbvio, a não ser que o cara seja um político, que o cara subverta aqui esse jogo e cometa ilegalidade. É que eu tô falando de político ladrão mesmo, né? Político que desvia, que faz rachadinha, que corrompe as empresas para financiar os amigos,
partido e por aí vai. Mas dito isso, acho que ficou claro o meu ponto de que para ganhar mais dinheiro, você tem que resolver problemas maiores, tem que gerar mais valor para mais pessoas. Agora, como fazer isso? E que entra a nossa fórmula do 0,8%, que eu também chamo de estratégia da competência combinada. A estratégia da competência combinada foi algo que eu dei nome fazendo uma engenharia reversa sobre o que funcionou para mim. E ela é relativamente simples. Como é que ela funciona, tá? Ela diz aqui que você tem que tornar muito bom em diferentes competências. Então vamos lá. Vamos supor aqui que você tem esta competência aqui. Vamos pegar o meu exemplo, né? Pegar uma competência de investimentos, tá? Consegue resolver um problema que muitas pessoas têm. A maioria das pessoas não sabe como investir, é enganada pelo assessor ou pelo gerente bancário, não tem conhecimento, não tem boas estratégias. E aí tu vai lá, estuda os principais autores do mercado, imerge nisso, trabalha por anos no setor, lê um livro atrás do outro, procura bons mentores e aí depois de alguns anos você se tornou um top 20% de pessoas nessa área, beleza? Manjou, tá bom, tá mandando bem. Uns 20% ali que tem as melhores estratégias de investimento. Aí, se você for um cara muito bom e ninguém saber, não vai conseguir resolver o problema de muitas pessoas, você não vai conseguir gerar valor. Por isso, você tem que ir lá e tem que desenvolver a segunda competência. Você tem que combinar essa tua competência aqui em investimentos com uma outra competência, vamos chamar aqui competência de marketing ou de comunicação, conseguir expor as tuas ideias de forma clara, atrair a atenção das pessoas, para criar um relacionamento com elas, seja num para um, seja num para muitos, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. E aí, se tu baixar a cabeça, ler sobre os melhores autores, entender os princípios, praticar por muitos anos, by the way, como eu venho fazendo, né? 8 anos, quase 9 publicando vídeos no YouTube, 10 anos de Clube do Valor, você vai ficar ali entre os 20% nessa área. Aí você vai lá e, adivinha, desenvolve outra competência. Não adianta ser bom em uma habilidade que gera valor para muitas pessoas, saber comunicar isso, se na hora de vender você não consegue. Aqui você vai para a terceira competência, que é vendas. Aí o que você faz? Lê o livro Spin Selling, lê vários livros de vendas, faz cursos de vendas, faz centenas de calls de vendas, faz roleplay, monta time de vendas, aprende a ensinar, aprende a dar feedback, aprende a liderar esse time e aí depois de 10 anos talvez você esteja entre os top 20%. E quando tem uma habilidade que resolve uma dor muito grande que muitas pessoas têm, consegue comunicar isso de forma bem adequada e consegue se vender ou vender os seus serviços e tu é o top 20% nessas três competências, você passa a ser o top 0,8% daqueles que nesse mercado têm essas três competências. E aí, irmão, vai conseguir gerar muito valor para muitas pessoas e ser muito bem remunerado por isso. O que eu contei é a história da minha vida, né? Eu desenvolvi essa competência lendo centenas de livros, procurando bons mentores, estando em ambientes que me desafiassem, investindo muito em conhecimento. Quem engana-se que eu fiz isso uma vez só na vida, né? Conforme a renda começou a aumentar e o clube começou a faturar mais, a lucrar mais, eu ia colocando mais e mais dinheiro aqui, conseguindo aumentar o padrão de vida também, viajar mais, ter uma vida mais tranquila e repetir a dose, repetir a dose, repetir a dose. Esse ano, para você ter uma noção, só em educação empreendedora, investiu mais de 1.200.000 mil aqui no clube para eu estar em diferentes eventos, estar próximo do Flávio Augusto, aprendendo com ele como me tornar um profissional melhor. Investimos também no desenvolvimento da nossa própria equipe, quando se tornam profissionais melhores, também aumentam suas rendas, também nos faz gerar mais valor como Clube do Valor e por aí vai. E aí, se você repetir isso por um prazo adequado o suficiente, você vai ver que você vai conseguir fazer aportes não de 300, não de 3.000, mas talvez, eventualmente, em algum momento da sua vida, aporte 30.000 por mês. E nesse caso, mantendo a disciplina por um prazo longo o suficiente, detalhe, tá? O tempo vai passar igual, você chega aí em patamares bem mais adequados. Se isso faz sentido para ti, para de economizar o cafezinho para investir no mercado financeiro e não se vitimiza, não fica falando, Ramiro me desmotivou. Assuma o papel de protagonista, invista em si mesmo, empreenda ou intraempreenda, gera valor para muitas pessoas que eu te garanto. Embora o Brasil tenha muitas dificuldades, ele tem pouca concorrência e você vai se destacar. Se você gostou desse vídeo e quer ter acesso a essa calculadora aqui que eu usei para fazer contas, aperta neste botão aqui. Se você quiser conhecer um canal novo meu, eu falo de negócios, aperta aqui para assistir o vídeo com lições de marketing que eu tive em 10 anos. E se você já está fazendo tudo isso, já tem um patrimônio milionário que é a nossa ajuda para investir melhor, aperta no primeiro link na descrição. Era isso, um grande abraço e até mais.